Você já ouviu falar que depressão é falta de fé ou falta de Deus? O que será que a Bíblia ensina sobre esse assunto? É o que nós vamos entender no programa Escola Bíblica de hoje e agora. Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Nossa temporada da revista Esperança Mente Feliz, como você tem uma saúde emocional. A gente trabalhou semana passada o tema da ansiedade, começamos ontem o tema de tristeza e depressão. Ontem a gente trabalhou a diferença entre tristeza e depressão. Você já pediu a sua revista? Ainda não? Olha, é o seguinte, se você pediu a revista, vai demorar uns dias para chegar, mas você pode também pedir o seu material em PDF online aí, ó. É só você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, é o 129-8244-49. 129-8244-4449. Aí é o seguinte, se você quiser, ele vai te direcionar para o site, tá? Mas se você quiser continuar pedindo pelo WhatsApp, você pode pedir. Se não, vai direcionar para o site, daí você vai escolher o PDF, tá? Você vai receber. Se você quiser pedir um material físico, tá tudo bem, pode ser no WhatsApp, pode ser ligando para a gente, 0 operadora 12 21 27 31 21. É só, falar mais devagar, né? 0 operadora 12 21 27 31 21. É só você solicitar e você vai assistir os programas, vai chegar o material, você pode voltar, assistir no nosso canal no YouTube. Falando isso, faça sua inscrição no nosso canal no YouTube do programa Escola Bíblica e acompanhe com a gente, estude com a gente, youtube.com/Escola Bíblica NT. Vamos juntos estudar a palavra de Deus nesta temporada, entendendo o que a Bíblia tem para nos orientar sobre problemas emocionais, mas também informações técnicas. Essa revista foi escrita pelo psiquiatra Dr. César Vasconcelos, apresentador do quadro Claramente na TV Novo Tempo e também do programa Equilíbrio na Rádio Novo Tempo. Tenho certeza que é um material muito importante para o seu bem-estar, para o bem-estar psicológico aí da sua família. Vamos orar pedindo, hoje a gente vai estudar uma história bíblica, vamos analisar essa história, uma pessoa temente a Deus que passou por momentos de extrema, profunda tristeza, quadro de angústia, um homem temente a Deus e como essas perdas causaram um impacto muito grande no seu emocional. Vamos orar. Pai do céu, estamos juntos para abrir a Tua palavra mais uma vez, nos dê iluminação, nos dê entendimento, nos ajude. Se alguém está assistindo a gente nesse momento e está lutando com a depressão, que ele encontre no texto bíblico, na Tua palavra, nas orientações que a gente tem para passar aqui, no seu tratamento que ele está fazendo, que ele encontre caminhos para que ele viva bem emocionalmente. Eu suplico por isso. Se alguém está começando a lutar, tem quadro de profunda tristeza por alguma perda, que ele perceba isso, procure ajuda, receba acolhimento e reverta essa situação também, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos estudar juntos. A gente analisou ontem a diferença entre tristeza e depressão. Hoje nós vamos analisar um texto bíblico e nós queremos deixar claro para você que mesmo uma pessoa temente a Deus pode passar por traumas, dificuldades, chegar a profunda tristeza, enfrentar quadros depressivos, mas isso não significa que essa pessoa não seja uma pessoa que tem buscado inteiramente o Senhor. Quero convidar você a ler o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Jó, e eu até sugiro aqui, vou acrescentar, não vai dar para a gente ler todos, né? Mas vou acrescentar, depois eu vou ler aqui uma parte do capítulo 3, onde nós temos aqui Jó expressando totalmente sua angústia, seu sofrimento diante daquele quadro. Vamos analisar essa história. Normalmente a gente conhece a história de Jó, analisando um período de o seu sofrimento extremo. O contexto é um homem temente a Deus, a gente vai ver, um homem que busca Deus, mas é um homem que passa por traumas, porque o inimigo de Deus acusa toda essa fidelidade de Jó, porque Deus dava suporte para ele. E aí há uma permissão divina
para que o inimigo de Deus atuasse de forma direta na vida de Jó. Nós não vamos analisar isso, só estou te dando o cenário por trás das cortinas, até porque o próprio Jó não soube dessa história, ele morre, a sua vida é restabelecida, ele morre sem saber todo esse cenário, tá? E um dia, na eternidade, quando Jó acordar e viver eternamente, quando ele levantar da sepultura, ele vai conhecer esse contexto. Mas o que nós vamos analisar aqui é um homem temente a Deus que passa por uma sucessão de traumas e de perdas, tá? E vai à profunda tristeza, profundo quadro de angústia e depressão, e agora é um homem que está ligado ao Senhor. Vamos lá. Jó capítulo 1, verso 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Originalmente, a palavra íntegro aqui dá a ideia de perfeito, aquele que andava naquilo que o Senhor dizia, aquele que fazia a vontade do Senhor e se desviava dos caminhos maus. Então, a descrição é de um homem fiel a Deus. Agora, vai descrever um pouquinho do seu cenário familiar e da sua vida. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Dá para entender o destaque? Descrição familiar, a bênção de filhos e de filhas. E isso é importante na descrição deste cenário, desta época, desta crença. Um homem abençoado. E um homem abençoado no seu contexto familiar, abençoado no seu contexto material e um homem que era admirado, respeitado. O homem que era o maior de todos os do Oriente. Estamos falando de um homem temente a Deus, fora do contexto do próprio povo de Israel, no Antigo Testamento, né? Mas a gente tem um homem que era abençoado por Deus e seguia o Deus verdadeiro. Tá? Isso é importante para a gente aqui. Abençoado no contexto familiar, abençoado no seu contexto material e também respeitado. Seus filhos, olha a sua dedicação à sua crença. Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim, eu gosto muito dessa expressão aqui, assim o fazia Jó continuamente. Deu para entender o que Jó fazia? Jó seguia o ritual de interceder, de oferecer sacrifícios. Esta era a forma como a gente tem no Antigo Testamento de receberem perdão, libertação pelos seus pecados. Jó fazia continuamente isso pelos seus filhos. Ou seja, Jó intercedia pelos seus filhos. Isso revela quem ele era. Um homem abençoado por Deus no seu contexto familiar, um homem abençoado materialmente, um homem dedicado espiritualmente por sua família, um homem que se preocupava com o bem-estar espiritual dos seus filhos. Então, essa parte inicial é importante para a gente ter uma descrição de quem era Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram, então aqui a gente tem bênçãos na primeira parte e agora a gente vai ter uma sucessão de perdas, tá? Então imagine o cenário, tudo ia bem, um homem que buscava a espiritualidade, buscava cuidar da sua família, era respeitado, um homem temente, um homem o mais admirado de todo o Oriente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela.
Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observasse o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Percebe que o autor bíblico, acredita-se que foi Moisés, faz a mesma descrição do verso 1. Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Por que a repetição? Para dar ênfase na característica desse homem. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então, aquilo que eu havia descrito, o cenário, né, o que está por trás, ele é fiel porque ele é abençoado. Ele é fiel porque o Senhor cuida dele, o Senhor o cercou, o Senhor cuidou, por isso que ele está sendo fiel. Agora, tire as coisas dele, tire aquilo que você deu, que ele vai blasfemar. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, esse é o cenário que está por trás. E agora a gente vai ter a sucessão das perdas, a partir do verso 13. Sucedeu um dia que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas pasciam junto a eles, e de repente deram sobre eles os sabeus, os levaram, mataram seus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as suas ovelhas e seus servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram seus servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Dá para entender o que está acontecendo aqui a partir do verso 13? Dá para entender essa sucessão de perdas? Os filhos, os bens, os bois, ovelhas, os servos, e agora verso 18, também esse falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do teu irmão primogênito, eis que levantou grande vento do lado deserto e deu nos 4 cantos da casa, qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também, verso 20, então Jó se levantou. Deixa eu parar aqui um pouquinho, porque é importante que a gente faça uma sequência aqui da sucessão de perdas. Talvez essa seja uma história conhecida para você, mas talvez você esteja ouvindo, alguns estejam ouvindo pela primeira vez. Temos um homem abençoado, é assim a descrição inicial. Primeiro, a descrição de um homem fiel a Deus, agora de um homem abençoado. Há um questionamento sobre essa bênção, porque como há prosperidade, então ele vai ser fiel a Deus. Então Deus disse assim: não, ok, pode tirar as coisas dele, só não coloca a mão nele, mas dê para ele todas as coisas. Então há agora, depois desta permissão divina, uma atuação do inimigo. E aí há agora a sucessão de perdas. A perda dos seus bens, todos os bens materiais, a perda dos seus filhos. Dá para entender a descrição como ela descreve, a descrição como apresenta, melhor, né, para não ficar redundante aqui. A descrição como apresenta trauma sucessivo. Dá para você imaginar o cenário de uma hora para outra, do poder para a miséria, de um contexto familiar equilibrado para uma perda total. Todos os seus filhos. Agora, verso seguinte, 20 e 22, a 22. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se-lhe em terra e adorou. Essa prática do rasgar o manto, essa prática de humilhação é de reconhecimento. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu,
o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu Deus falta alguma. Reação inicial de entrega, de sofrimento, de dor, mas de entrega. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, agora a gente tem o segundo round. Esse é o primeiro round, tá? Essa é a primeira parte da sucessão de perdas. A perda dos seus filhos e a perda dos seus bens materiais. Agora no capítulo 2, segundo round. Tá? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e de passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Repetição do que acontece no cenário no capítulo 1. Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele para consumir sem causa. Ele continua íntegro, ele não se desvia daquilo que é o caminho, daquilo que é certo. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará por sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe os ossos, e na carne verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Lógico, o cenário do capítulo 1 e o capítulo 2 e do próprio livro de Jó é mostrar a luta entre o bem e o mal, a guerra, o sofrimento resultante da luta entre o bem e o mal. E nós temos um homem que acaba sendo o personagem em que há o foco disso, dessa luta entre o bem e o mal. Porque nós somos o foco, todos nós. Não é isso que a gente quer abordar hoje. O que a gente quer abordar, até quando as perdas, as sucessões podem nos afetar, apesar da nossa fidelidade a Deus, nos afetar emocionalmente. E não significar isso que a dor, o sofrimento, a angústia, a reclamação é resultado de que eu não sou temente a Deus. A profunda tristeza não significa, a depressão não significa que essa pessoa não é uma pessoa temente a Deus ou que é falta de Deus. Muitas vezes esta dor, essa tristeza, a depressão podem ser resultado de uma sucessão de perdas e traumas que vêm ao longo da vida. Dá para entender? Perdas e traumas que vieram para a vida de Jó. Perdas, traumas que levam pessoas a perderem o significado da razão da sua existência. Pessoas que são tementes, zelosos cristãos, zelosos fiéis a Deus. Sequência, quero ler com você. Verso 8 a 10. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse, deixa eu só voltar no 6 e 7. Então aqui, poupa-lhe a vida. Então ele sai e fere a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Tumores malignos. Então Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. É importante a gente lembrar de uma coisa aqui, que a visão de sofrimento nesta época era através, sempre uma execução divina. E a gente vai ver na sequência, o sofrimento vem por algo errado que o indivíduo estava fazendo. E Jó vai ser acusado ao longo do livro que isso está acontecendo com você porque você
fez alguma coisa que o separou de Deus. Queridos, você percebe que de alguma forma se assemelha aos conceitos que a gente tem quando a gente quer diagnosticar alguém que está com depressão é porque ele não está ligado a Deus, e a gente esquece que os traumas, os sofrimentos e até a sua própria, né, a sua própria formação podem favorecer a esse estado depressivo. A gente esquece disso. Nós não conhecemos a história das pessoas, nós não conhecemos o que as pessoas passam. E talvez eu estou falando para você que está vendo seu filho sofrer, sua filha sofrer, e talvez você não sabe exatamente a razão pela qual ela está sofrendo. Você não consegue diagnosticar, e aí você faz um diagnóstico equivocado, dizendo que é falta de Deus, quando ela pode ter passado por um trauma e não, ou está passando por um trauma e não está contando isso para você, não está falando isso para você. E a ajuda de um profissional que vai contribuir. Eu estou dizendo que, não estou dizendo da necessidade do auxílio espiritual, em hipótese alguma. Hipótese alguma. Junto à espiritualidade, o processo terapêutico e o processo medicamentoso, em alguns casos, devem se unir, porque a espiritualidade vai devolver para ele o significado também da razão da sua existência, o valor que ele tem, se talvez ele perdeu. Dá para entender a forma como eu estou colocando? Jó agora tem profundo sofrimento, profunda dor. Ouvindo, pois, os 3 amigos de Jó todo esse mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz o temanita, Bildade o suíta, Zofar o naamatita, e combinaram ir juntamente, condoer-se dele e consolá-lo. Você sabe que eles chegam lá, né? Eles ficam quietinhos, vão consolar, e enquanto eles estão quietinhos ali amparando, é a melhor coisa que eles fazem. Quando eles começam a falar, daí a coisa fica ruim. Levantando-se eles de longe os olhos, e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um rasgando o seu manto lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Esse foi o melhor momento, é o momento do amparo. E se você ler o capítulo 3 do livro de Jó, aí Jó vai abrir seu coração, vai falar da sua dor. Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Pereça o dia que eu nasci, a noite em que disse foi concebida um homem. Olha, a descrição disso, se você ler, parece que é um homem que está totalmente desacreditado de tudo, né? A tristeza foi tão profunda, a angústia é tão profunda, o seu estado psicológico é tão profundo que ele tem que se abrir. E lá no verso, a partir do verso 9, ele diz assim, ó, escureçam as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite, que ela espere a luz e a luz não venha, que não veja as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que não houve regaço que me acolhesse? Por que eu tive que mamar? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, então haveria para mim descanso. Dá para entender a descrição? Eu não queria ter nascido, eu não quero viver. Perdeu o sentido da vida. Estamos falando de um homem temente a Deus e que vai ter na sequência acusações, acusações e acusações. Um homem que está diante do incompreensível. Um homem que passou por duras perdas. A perda dos seus filhos. A perda dos seus bens, sua posição. Um homem que agora está doente,
de extremo, profunda dor, sofrimento físico. E junto com o sofrimento físico, o sofrimento emocional. Eu estou falando para você nesse momento que talvez como Jó diga: eu não deveria ter nascido. Eu não queria ter nascido. Alguém que amaldiçoou já o dia do nascimento. Eu quero dizer para ti, você que talvez faz isso, está vivendo isso, é um cristão. Não traga sobre você a culpa desses pensamentos. Mas procure ajuda. Procure ajuda. Ela é espiritual, é através da palavra? Sim, ela é através da palavra. Mas ela pode ser terapêutica. Procure a ajuda de um profissional, alguém que vai te ajudar, como eu mencionei, a trabalhar seus pensamentos, a desfocar daqui, da angústia, da dor e do sofrimento. E talvez esse trauma foi tão cruel, tão duro, que você também precisa de uma ação de um médico, de um psiquiatra. Não tenha vergonha de reconhecer. E eu vou dizer para você que é pai, você que é mãe, você que é irmão, não tenha medo de ajudar alguém, encaminhá-lo a um tratamento. Não tenha medo, não tenha medo. Não tenha vergonha disso, não. O que vão dizer na minha comunidade religiosa, o que vão dizer na igreja, esqueça isso, esqueça isso. Deus usa todas as ferramentas para que a gente tenha bem-estar físico, espiritual e emocional. Acredite nisso. Eu quero orar por isso nesse momento. Quero orar por você. Busque a palavra, busque auxílio. O Senhor quer que você esteja bem. Vamos orar. Pai do céu, eu não sei o trauma que alguém que está me ouvindo agora passou na vida. Foi abandonado, abandonada. Eu não sei o que sofreu, o que está sofrendo, mas eu oro para que o Senhor a ajude a buscar a ajuda, dê caminhos e que essa pessoa seja acolhida, como naqueles 7 dias iniciais que aqueles amigos estiveram do lado, choraram e acolheram. É isso. Nos ajude, Pai. Ajude a este querido. Eu suplico. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Eu sou muito grato a Deus por sua palavra, porque a Bíblia conta histórias de gente como a gente. Gente que sofre, que sofreu, mas que superou. Acredite, você pode superar e reconstruir sua vida. Acredite nisso, tá bom? Vou ficando por aqui. Amanhã a gente se encontra mais uma vez em mais um programa Escola Bíblica, aqui na TV Novo Tempo. Tchau, até amanhã.